Bom, já comecei a gravar. Olá, pessoal, tudo bem? Sou Renato Cinco, vereador aqui pela cidade do Rio de Janeiro, do PSOL, e nós estamos começando mais um programa da nossa quarentena ecossocialista e libertária. Hoje nós vamos conversar, eu e o Pedro Eduardo, vamos conversar com o professor Sérgio Portela, que é doutor em Territórios, Risco e Políticas Públicas, e atualmente está atuando como assessor da presidência da Fiocruz para a Agenda 2030. Nós vamos ter uma conversa aqui sobre pandemia, meio ambiente e política. Queria dar as boas-vindas aqui para o Sérgio e para o Pedro. Sérgio, obrigado por você ter aceito o nosso convite para conversar hoje aqui com a gente. Muito obrigado a vocês e Cinco, sempre acompanhando o trabalho de vocês de perto e do Pedrão. É uma honra estar aqui e poder bater esse papo com vocês. Obrigado, Sérgio. A honra é nossa. E, Pedro, obrigado mais uma vez por você me ajudar aqui, né, na nossa quarentena ecossocialista e libertária. Sim, isso tem sido a melhor terapia de terapias nessa quarentena. Pensar e articular essa nossa conversa ecossocialista aqui sobre política e meio ambiente é muito bom. E eu queria desejar uma boa tarde, boa noite, bom dia para todo mundo. E me sinto muito honrado com a presença do Sérgio, que é um parceiraço do nosso mandato e um companheiro de luta climática sem igual. Assim, é uma rede teórica na luta climática para a gente. Assim, tenho muito orgulho de ser parceiro do Sérgio. Obrigado, Pedro. Bom, a gente tem procurado, né, a gente faz vários tipos de atividades, né, extraparlamentares durante esse período da pandemia, né? A gente tem tentado utilizar o máximo possível os instrumentos, né, da internet, das redes sociais, e um dos nossos objetivos, né, especialmente recebendo intelectuais como o professor Sérgio Portela, que nós estamos entrevistando hoje, né, mas também já entrevistamos o professor Eduardo Barreto, da UF, o professor Luiz Marques, da Unicamp, né, que, de uma maneira ou outra, né, ajudam a fazer a interface, né, entre os vários campos do conhecimento que discutem a questão do meio ambiente e da sociedade. E a gente acha importante dar esse enfoque, né, para o debate sobre a pandemia, né, porque qualquer caminho, né, para solucionar os problemas relacionados à pandemia e à sociedade de uma maneira geral dependem de uma boa compreensão, né, do que está acontecendo. Então, a gente precisa debater e procurar entender a natureza da pandemia, né, e a relação da pandemia, né, com o nosso modelo de desenvolvimento, com os problemas ambientais provocados pelo nosso modelo de desenvolvimento, né? Eu queria começar a nossa conversa, né, pedindo para o professor Sérgio Portela ajudar a gente, né, a desvendar essa questão, né? Qual é a relação entre a pandemia da Covid-19, o meio ambiente e o nosso modelo de desenvolvimento? Bem, a questão mais importante quando a gente trabalha com situações de crise ou de desastres é entender que não é
um fato inesperado, ou que a gente chama de detonador da crise, o determinante para as consequências dessa crise ou desse desastre ou de uma situação emergencial. O determinante das consequências, sejam dos danos, sejam das mortes, sejam dos problemas que advêm disso, é o que a gente chama de processo de vulnerabilização da população. O processo de vulnerabilização de uma determinada comunidade, de uma determinada população, sempre está ali já instalado. E é, na verdade, ele que faz com que um furacão no Haiti seja mortal e desastroso, e em Miami seja apenas um problema de controle de danos. No caso que a gente tem da pandemia, a gente tem que trabalhar com essa mesma ideia, né? E um dos principais pensadores desse tema, que é o David Harvey, ele escreveu um artigo há pouco tempo chamado Política Anticapitalista em Tempos de Covid-19, em que ele acaba pegando uma longa e respeitada tradição da sociologia dos desastres, que é justamente essa em que há uma clara compreensão de que não existem desastres naturais, nem crises inesperadas, nem crise epidemiológica como essa que a gente está vivendo do Covid, a gente pode chamá-la de natural. Mas ela é sempre resultado do modelo de desenvolvimento que está ali instalado. Isso é caro para a sociologia, a defesa disso, porque é uma discussão, é uma disputa de visões de mundo, né? Quando você foca na questão do vírus e da biologia dos seres humanos na sua vulnerabilidade com relação a esse vírus, na verdade você desconecta o vírus de toda o que possibilitou dele se manifestar dessa forma. Então, a primeira coisa é que, apesar de sermos atingidos nos nossos corpos e nas nossas vidas e nas nossas relações mais próximas, a questão fundamental aí é que nós estamos diante de um resultado do desenvolvimento que aconteceu nos últimos anos em função do capitalismo instalado no mundo. Isso, para a gente, é uma coisa, parece uma coisa moderna, mas os povos das florestas têm uma compreensão muito clara disso, né? O povo Unicunim vai chamar o que a gente está dizendo aqui, que não é desastre natural, eles vão chamar de Nizum, que é quando os humanos rompem com o equilíbrio que eles deveriam ter com a natureza da qual eles fazem parte. Luiz, para o povo Unicunim, não existe divisão entre natureza e cultura, e que é justamente esse metabolismo entre humanos e não humanos, quando rompido, que você tem as situações de crise que eles chamam de Nizum. E também os Yanomamis vão chamar de a queda do céu,
quando esse desequilíbrio se instala de uma tal maneira que o céu literalmente cai. E aí você tem uma nova construção de um novo mundo, com outras características e tudo. E, dessa forma, não dá para separar a pandemia das alterações climáticas que já estavam em processo. Na verdade, é uma onda que está se manifestando através da pandemia, mas é resultado desse desenvolvimento humano e da forma como ele se estabeleceu nos últimos anos e que, tudo indica, a gente só está no início, né? Esse é nosso primeiro grande susto, né? Mas as condições para que esse susto acontecesse já estavam aí, né? Que é o nosso desenvolvimento econômico. É isso. Muito bom. Obrigado, professor, mais uma vez, por estar participando aqui. Eu vou chamar o Pedrão, né, para participar da nossa conversa, né? Só falando para quem estiver se conectando agora, né, que nós estamos aqui com o professor Sérgio Portela, conversando sobre pandemia, meio ambiente e política. Pedrão, participa aqui da conversa com a gente. O Sérgio vai no cerne da coisa, né? É muito bom essa análise inicial. Aí, Sérgio, já pegando nesse teu conto, assim, né? Pensando nesse nevoeiro que a gente está vivendo, que é essa pandemia, né? Você fala bem disso, desse nevoeiro. Eu queria que você falasse um pouquinho do que é esse plano, né, político que a gente está vivendo, essa política neoliberal. Quais as consequências dessa globalização, né, que a gente tem vivido nos últimos tempos, com essa perda da biodiversidade e o surgimento dessas pandemias, né? Que é uma, né, das pandemias, porque a gente já falou aqui, mas a concentração de animais mamíferos e aves ela é imensa, né? Quando a gente pensa em criação de galinhas, em criação de porcos, das H1, né? H1N1, H1N5, gripe aviária, gripe do porco, gripes surgidas nisso, né? Por causa desse desmatamento, desse da globalização, da comida comum, da roupa comum. Queria que você falasse um pouco disso, da relação disso com o teu pensamento que a gente está vivendo nesse momento, que é o nevoeiro. Essa situação das populações animais que são assassinadas diariamente é uma coisa impressionante. Estima-se, assim, por exemplo, que na China a população de animais em cativeiro para alimentação humana é 3 vezes a população da China. O que normalmente a gente não percebe é que é uma população em rotação, né? Ela é assassinada diariamente e reposta. Diariamente ela é morta e reposta, diariamente. E por isso essa falta de controle ela fica tão evidente e tão perigosa, né? Se você imaginar que todo o planeta pratica isso, você imagina, e isso é uma coisa cara para os movimentos ecologistas e principalmente para os veganos, né? O grau de morte não humana diária que acontece, né? E quando essa fronteira ela é rompida, você tem
na verdade, a construção dessas pandemias, né? Sempre é nessa fronteira entre o humano e o não humano que normalmente surgem essas pandemias. Agora, entre os humanos, ela também não é igual. Ela acontece, apesar de ser pandêmica, apesar de ser para todos, apesar de ser para todo o planeta, ela se manifesta de uma maneira diversa e é um pouco em função daqueles problemas do processo de vulnerabilização nos territórios. E quem está mais próximo dos não-humanos está sempre mais próximo da sua morte pessoal, né? Porque ser não-humano é o que justifica você ser uma pessoa que pode ser descartada, né? Quando você vai perdendo o seu status de cidadão, vai perdendo o seu status de ser reconhecido como humano, quando você vai virando uma estatística, né? Sem identificação, sem a questão dos seus direitos delimitada, você vai indo para essa fronteira do não-humano. E a fronteira do não-humano é a fronteira onde os sacrifícios são possíveis. Eu gosto de brincar que as pessoas falam muito mal dos terraplanistas, né? Da terra plana, né? O problema, e eu acho que esse é hoje o maior produtor de desigualdade, é que a terra plana existe. A terra plana existe na concepção dos capitalistas e dos neoliberais e ela funciona. Você tem um centro e você tem uma borda. E quem está na borda, primeiramente, ele está mais vulnerável, ele vive em risco permanente e existe o pessoal que cai da borda, que são os excluídos, que o IBEM aquele IBEM vai chamar de necropolítica. Existe uma política de empurrar para a borda para que simplesmente as pessoas caiam, né? Então, esse movimento que atinge os não-humanos, que já estão na borda e estão caindo permanentemente, também é estendido aos seres humanos e é praticado de uma maneira sem menor, hoje, sem a menor vergonha, né? Um exemplo disso é o nosso presidente, que numera as mortes e tira as características das pessoas que morrem e vai dizer que a morte acontece, né? Agora, não dá para esperar menos de alguém que achava que a ditadura tinha que ter matado 30 mil pessoas, né? Provavelmente ele está esperando que a pandemia faça esse serviço, né? E eu acho que vai fazer isso, que é pior. Então, esse pessoal que está na borda, que o Boaventura Santos vai falar que vai chamar de Sul, o Sul global, né? É o pessoal que ou é vulnerável ou é passível de ser completamente excluído, né? São duas categorias muito diferentes. O pessoal que é empurrado para a borda e você simplesmente deixa morrer, e o pessoal vulnerável que fica na beirada da borda, que você oferece, vez ou outra, alguns benesses, porque, obviamente, sem borda não existe centro, né? E esse centro faz esse domínio e esse massacre, né?
Faz o domínio e faz o massacre. Faz o domínio e faz o massacre. Então, eu diria, senhor presidente, que sim, nós somos os coveiros de nós mesmos. Né? E se ele não se acha coveiro, ele deveria se achar, porque ele é um dos principais praticantes dessa atividade e, inclusive, de produção dessa situação, né? Porque ele favorece a essa terra plana neoliberal, em que você protege o centro e quanto mais longe do centro, menos proteção você tem, até você chegar na borda, onde você simplesmente cai, né? A gente está longe, segundo essa concepção, de estarmos numa terra redonda, onde todos nós estaríamos no centro, né? Quando você tem uma terra redonda, todos nós somos o centro, porque não existem bordas. Esse modelo de desenvolvimento ele trabalha com 3 biopoderes, né? O biopoder da financeirização, o biopoder médico-farmacêutico e agora o biopoder digital. Esses 3 biopoderes, né, eles, na verdade, trabalham juntos, se combinam, né, e produzem uma população que tem 3 adjetivos básicos. Nós somos corpos e populações endividadas, medicalizadas e digitalizadas. E é nesse mundo plano, né, que essa pandemia vem se desenvolvendo. E nesse mundo plano, as bordas estão sistematicamente prontas para serem empurradas e destruídas. Sempre. Porque é assim que esse modelo funciona. E depende, inclusive, disso. Né? O Boaventura vai destacar alguns grupos que eu vou destacar aqui, porque é importante. Né? Um dos destaques que ele faz desse povo mais vulnerável são as mulheres, porque elas veem o patriarcalismo, né? Ele vai dizer que o nosso mundo tem 3 unicórnios: o capitalismo, o patriarcalismo e o colonialismo, né? E que esses 3 unicórnios, que ele chama de unicórnio porque são seres fantásticos que você nunca vê, eles se manifestam através desses 3 biopoderes que eu marquei antes para vocês. E esses grupos são as mulheres, né? São os trabalhadores precários e informais, que é uma categoria globalmente dominante, que é resultado de anos de desregulamentação dos acordos de trabalho no mundo plano neoliberal. Os trabalhadores de rua, né, também numerosos nas economias ao sul, os sem-abrigo e moradores de rua, os moradores das periferias, nas cidades e nas favelas em geral, as comunidades tradicionais, que estão em isolamento permanente, né? Os refugiados, né? Que é uma categoria que, com as mudanças climáticas e com o acirramento desse modelo de desenvolvimento, tem aumentado cada vez mais, né? Que são refugiados em campos de concentração ou não, né? Necessariamente campo, muitos deslocados em seus próprios países, né? E os das características biológicas que são os idosos. Boaventura vai destacar que a pandemia provoca uma situação que
aumenta a invisibilidade das bordas, né? E essa invisibilidade ela é provocada por várias situações. Uma delas é, inclusive, você não reconhecer as pessoas como passíveis de proteção, né? Como é o caso do nosso governo federal, né? Que olha para o dia a dia e para as pessoas de uma maneira lisa, plana, né? Onde o centro é que importa. É Bom, isso. você falou no mundo plano, né? Então, eu fiquei imaginando que a gente, a brincadeira, né? Poderia falar em duas palavras de ordem. Uma a curto prazo, que é a tal de achatar a curva da epidemia, né? E a nossa tarefa a longo prazo, então, tem que ser arredondar o mundo, né? Achatar a curva agora para poder arredondar o mundo no futuro, né? Na nossa luta para o futuro. Mas a discussão um pouco é como, né? Eu fico imaginando o seguinte: eu acho que a gente realmente não volta para aquela normalidade, vamos dizer assim, né? Para a situação anterior. A gente tem pelo menos uma trajetória complicada pela frente, porque nós vamos conviver com a situação dessa pandemia provavelmente por uns 2 anos. Esse não é o único problema ambiental que está colocando o nosso modelo de desenvolvimento em xeque, né? Por exemplo, vários ambientalistas já têm há algum tempo não só falado na própria ameaça de pandemia, né, mas também falando das consequências do aquecimento global. Uma das consequências graves do aquecimento global, que alguns acadêmicos apontam que deve acontecer, que pode acontecer, inclusive, antes da gente conseguir superar, né, a convivência com a pandemia do Covid-19, é a quebra de safras agrícolas, né, em função da mudança das temperaturas, do regime de chuvas, etc. Né? Inclusive, uma parte dos ambientalistas, pelo menos, está bastante preocupado com as consequências a curto prazo dessa interrupção abrupta da poluição pela atividade industrial e pela aeronáutica, né? Porque a gente parou de lançar gases de efeito estufa na atmosfera que tem efeito a médio prazo e que ficam a longo prazo na atmosfera, mas também paramos de lançar, né, os aerossóis, né, que têm efeito de curto prazo e permanecem na atmosfera por um curto prazo e que esfriam o planeta, porque refletem a luz do Sol. Então, no primeiro momento, a gente pode ter um pico de aquecimento, né, quando os aerossóis tiverem decaído da atmosfera e os gases de efeito estufa continuarem por lá, né? Então, eu acho que a gente tem um cenário, né, de muita dificuldade para a humanidade nos próximos anos, em função, né, vamos dizer assim, dos vários aspectos desse colapso ambiental, né? E a minha impressão é que o futuro ele está muito em aberto, né? Inclusive, se a gente tem um futuro melhor ou pior. Agora, o que me parece é que o sistema capitalista ele está esgotado, né? O que a gente vai viver no futuro vai ser algo diferente. Só que esse diferente não necessariamente é uma superação positiva do capitalismo. Acho que a gente pode sim viver, né, uma superação positiva do capitalismo, né? Inclusive, eu usei até uma expressão recentemente que é a grande aldeia, né? A gente se entendendo como agentes coletivos da produção dos bens, das riquezas, né? E construindo uma ética de repartição coletiva desses bens e dessa riqueza e de respeito com a natureza. Mas
a gente também pode ter uma grande regressão, né? Eu fico imaginando que se os atores que vão conduzir hegemonicamente, né, essa transição para uma nova sociedade forem os mesmos que comandam essa sociedade, eu acho que a gente vai viver uma situação de um planejamento autoritário da economia, uma submissão radical dos corpos, né, das massas aos interesses das classes dominantes, né? Talvez a gente viva uma situação até de neo-escravismo, né? Eu não consigo imaginar muito, é um caminho do meio, sabe? Um caminho de conciliação, né? Me parece que as disputas vão se acirrar, né? Aí eu queria te escutar um pouco a respeito de como é que você pensa esse futuro, né? Como é que a gente disputa esse futuro? Eu concordo contigo que imediatamente a gente vai ter uma situação difícil, por várias razões. Vamos ver se eu consigo dar uma ordem inteligível para a quantidade de coisas que me passou quando você estava falando. A primeira é dos 3 biopoderes, né? Os biopoderes, eles têm as características de existirem apesar de tudo que você faça, né? A forma como eles estão estabelecidos, eles sempre criam uma forma, um jeito de se fortalecer. E daí essa ideia de biopoder, né? Porque ele, na verdade, se estabelece a partir da vida das pessoas. O biopoder da financiarização, que é o que a gente mais conhece, imediatamente vai reagir a essa parada de mundo que deixou esse biopoder assustado, né? Porque o mundo deu uma parada e todo mundo dizia que o mundo não podia parar e, na verdade, essa velocidade do mundo diminuiu bastante, tanto que a gente tem as consequências no meio ambiente, né? Que você, inclusive, apontou algumas antes. Esse biopoder ele vai reagir imediatamente na forma como ele se manifesta melhor, que é endividando as pessoas. Ele vai endividar pessoas, vai endividar países, vai endividar comunidades com uma velocidade maior e maior avidez, né? Esse endividamento, né? Ele se faz de várias maneiras, aumentando a cotação do dólar, controlando os contratos de trabalho, tirando os direitos das pessoas, tudo são formas de criar essa neo-escravidão, né? Uma escravidão diferente, que não tem o status direto da escravidão, mas de manter quem está na borda, né? E, ao mesmo tempo, não perder a capacidade de exploração desse pessoal que está na borda, porque você só tem o centro porque você tem uma enorme borda sendo explorada, né? Então, nesse primeiro momento, a gente vai ter um acirramento disso com relação à financiarização. A gente vai ter um acirramento, ironicamente, e a gente até vai achar talvez bom, com relação às questões médico-farmacêuticas. A gente vai implorar por uma vacina, a gente vai implorar por um controle médico-sanitário maior, e um dos grandes controladores de população que nós temos é o pensamento biomédico,
existe um grande debate na área da saúde, que é o pessoal que discute cuidado e o pessoal que é a favor do biopoder biomédico, né? É uma disputa, né? O pessoal que trabalha com cuidado se esforça para tentar romper com esse modelo, que é o modelo da medicalização das pessoas, que é a transformação das pessoas em doentes, em vítimas, em vulneráveis, que as pessoas vão perdendo a sua capacidade, a sua alteridade. E o terceiro biopoder, que é o mais novinho deles, mas que tem, inclusive, ajudado muito a financiarização e muito o poder biomédico, é o poder digital, né? Que é, inclusive, vem sendo caracterizado como aquele capaz de suprir até nossos desejos mais íntimos, né? Já que estamos isolados, né? Sentamos em frente de uma tela de computador e tentamos recompor isso. Então, esses biopoderes, na verdade, vão se aprofundar nessa pós-pandemia, justamente porque as populações vão estar fragilizadas. E quem domina os poderes e as situações e tem controle das relações de poder vão perceber que é uma oportunidade ímpar para controlar a população, né? Ninguém imaginava que seria possível isolar as pessoas, né? A partir de agora, as pessoas vão entender, principalmente essas pessoas que estão no poder, que é possível fazer isso. Ironicamente, quem vai para a rua é o Bolsonaro. É o Bolsonaro que sai na rua com empresários, com pessoal de extrema-direita, com o pessoal que quer golpe, né? Quem está na rua hoje, ironicamente, é quem entendeu a fragilidade do momento. E o Bolsonaro entendeu isso e está usando e abusando disso de uma maneira impressionante, né? Todos esses organismos, exército, né, policiais, todos entenderam que é possível fazer um controle populacional de maneira mais radical. E a gente corre o risco deles acharem que é possível impor isso com vírus ou sem vírus. Então, nós estamos no momento em que todo o nosso esforço de resistência, de ir para a rua, está, de certa forma, bloqueado. E que os movimentos que se baseiam nos territórios, nos seus territórios, né, nas suas comunidades, nas suas tradições, estão mais bem baseados nesse momento. Porque eles podem, a partir do seu território, resistir. Então, imediatamente, o que eu vejo é que, principalmente o biopoder da financiarização, ele vai fazer o que um doente de Covid necessita quando começa a ter problema de respirar. Ele é intubado. Ele é intubado e, quando ele é intubado, ele perde a sua mobilidade. Ele precisa ficar em prostração durante 15 dias, pelo menos, para que ou ele se recupera ou ele vem a óbito, né? Como o pessoal gosta de dizer. Bem, nossas economias serão entubadas. E toda vez que você entuba um paciente, isso a gente aprendeu
principalmente com Covid, agora, a pessoa imediatamente piora, ela perde capacidade vital. Essa perda de capacidade vital, então, num segundo momento, pode significar que ela supera isso ou pode significar que ela morre. O que não tem o menor problema para a necropolítica, porque ela necessita de morte para continuar resistindo. As nossas economias serão entubadas. As que forem permitidas serem entubadas, porque muitas serão simplesmente eliminadas, né? Porque já estarão tão à borda que cairão. E o entubamento é justamente para manter essa forma de financiarização, esse modelo de desenvolvimento que nós temos aqui. Então, nesse primeiro momento, nos próximos 2 anos, nós vamos ter um acirramento brutal das desigualdades. Quase que de maneira inevitável, porque o sistema vai querer manter a exploração como ela foi construída, né? E para manter a exploração conforme ela foi construída, você vai ter mais desmatamento, você vai ter violência com os povos tradicionais, você vai ter a questão do racismo ambiental e do racismo econômico acirrado, porque é a forma como o desenvolvimento se estabeleceu e se colocou. O que nós temos é a possibilidade, a partir desses movimentos baseados nos seus territórios, de ir fazendo resistências, ilhas de resistências, para enfrentar e resistir e avançar, porque esse modelo, como você indicou no início da sua fala, Cico, ele está esgotado. Então, vai ser um último esforço para que a gente tenha mais à frente uma crise mais retumbante do que essa que foi protagonizada pelo Covid-19. É isso. Obrigado. O Pedrão está querendo voltar para a conversa, mas antes, Pedrão, deixa eu só aproveitar o gancho, porque a gente está discutindo aqui, de certa maneira, também, né, as estratégias da esquerda, né, dos trabalhadores, como é que a gente faz esse enfrentamento. Desde adolescente, eu sou filiado ao que é chamado de esquerda radical, né? Algumas pessoas acham radical pejorativo, eu não acho, porque radical vem de raiz, né? De tentar ir à raiz dos problemas. E, de certa maneira, né, eu sempre fiz parte de um campo minoritário da esquerda brasileira que nunca acreditou na domesticação do capitalismo, aqui no Brasil, especialmente. Isso tem muito a ver com esse conceito de centro e periferia, né? O modelo de domesticação do capitalismo, que é o modelo, né, do Estado do bem-estar social europeu, né? Eu acho que ele surgiu com uma estratégia política muito localizada, né, de contenção do avanço da influência da União Soviética na Europa, e nunca saiu da Europa, né? Mas, apesar de nunca ter saído da Europa, ele orientou os sonhos, né? E construiu hegemonias na esquerda por todo o planeta, né? Eu acho que a minha crítica, inclusive, ao período do PT na presidência e tal, foi até anterior a qualquer discussão sobre corrupção, né? Eu saí do PT antes de qualquer escândalo, inclusive, uma questão programática, né? Eu não acreditava, né, que fosse possível a gente domesticar o capitalismo brasileiro, mas durante muito tempo eu acreditei que aquele movimento ali pudesse, né, chegar a um processo de ruptura, né? Estava totalmente enganado, né? Quando se chegou à presidência, na verdade, aquele programa não pôde nem ser executado, né? O que se fez
em termos programáticos, foi mais rebaixado ainda do que a ideia da domesticação, né? A ideia de uma social-democracia. Uma vez, eu fiz uma tabela, eu procurei, Sérgio, olha só que coisa. Eu queria encontrar, para debater com os liberais, tá? Não era nem com a social-democracia. Eu queria um dado que eu estava chamando de Estado per capita. Quanto custa? Quanto o Estado tem por habitante em cada país do mundo? Porque você dizer que o Brasil gasta muito, porque tem 38%, sei lá, do PIB indo para o Estado, né? É uma bobagem, né? Porque quanto é que isso significa em termos de capacidade do Estado de investir, né? De uma maneira geral e tudo. Bom, eu não achei essa tabela. Eu comecei a fazer a tabela por conta própria. Tem uma economista, Thalita, que trabalha no Mandato, ela me ajudou a fazer a tabela. Depois a gente achou uma tabela da OCDE antiga e com uma metodologia ruim. Quando a gente fez essa tabela, a primeira tabela que a gente fez, a gente pegou os 5 países do mundo que têm o maior IDH. Os Estados Unidos, que na época tinha o 8º IDH, e o Brasil, que, se eu não me engano, era o 75º. O problema é o seguinte: o Estado per capita na Dinamarca, que era o primeiro IDH na época, era $35 mil. Quer dizer, o Estado dinamarquês gastava $35 mil por habitante, por ano. E o Brasil era $3.700. Aliás, desculpa, $3.500. Quando você descontava dessa conta do Brasil o que se gasta com juros da dívida pública, ficava $2.700. E o mais grave, o PIB do Brasil, ele era 1/3 do gasto estatal da Dinamarca. Quer dizer, para a gente ter o mesmo gasto estatal que a Dinamarca, a gente precisaria multiplicar o nosso PIB por 3,5 e entregar todo para o Estado. Acabou que eu achei que essa tabela ajudava não só a combater a ideia de que o Estado brasileiro é um Estado inchado, né? Na verdade, com esse dado per capita, você mostra como o nosso Estado é mais do que mínimo, né? Mas também mostra como que, dentro da lógica, né, do capitalismo, ou seja, como é que eu financio o Estado? É através dos impostos, né? Que se dá a partir do que é produzido de riqueza no país. Como é que a gente tem um teto, né? Como é impossível financiar o estado do bem-estar social na periferia do sistema, né? Como que, para minimamente garantir o bem-estar da nossa população, ou a gente, né, sai da periferia e vai para o centro do sistema, ou muda de sistema. E aí vem, né? Qual é a nossa pauta, né? A nossa estratégia é ir para o centro do sistema capitalista? Né? Eu acho isso inexequível, né? Porque o centro não nos quer lá, né? Porque o modelo de desenvolvimento que levou o centro ao centro não é possível de ser repetido, né? Porque não existe uma classe dominante no Brasil que tenha interesse em fazer essa disputa. Ao contrário, ela está muito bem adaptada ao seu papel de classe dominante da periferia, né? Então, vários fatores, eu acho, que impedem esse movimento. Nenhum país fez esse movimento, né? A não ser os países, vamos dizer assim, foram artificialmente financiados para servirem de tampão à expansão soviética, né? Então, a Coreia do Sul, o Japão, né, conseguiram, de certa maneira, se desenvolver, apesar de não ter estado do bem-estar social, nem lá, nem nos Estados Unidos. Me parece, né, que, se essa era a situação diante, né, do estado da economia mundial antes dessa pandemia, né, e a perspectiva, né, que eu já tinha falado, da pandemia ser sucedida de uma série de outros problemas ambientais gravíssimos para o planeta, né, me parece que a gente precisa, né, de uma nova teoria para orientar a esquerda brasileira, né? A hegemonia de um pensamento reformista, eu acho que é incapaz de dar conta das tarefas da realidade, né? Me parece que isso fica mais claro, né? Então, essa crise, né, que se fala aí de representação, inclusive da esquerda brasileira,
Hoje mesmo eu estava vendo os comentaristas analisando por que o Bolsonaro cai, mas a esquerda não sobe, né? Talvez seja porque não está conseguindo apresentar um caminho, né? Uma saída. Desculpa, eu até falei demais, mas eu queria. Imagina, foi ótimo. Mas a gente precisa refletir sobre quais são as nossas estratégias programáticas, né? Eu quero falar. Eu tenho uma estratégia programática. Fala aí, Pedro. Eu queria, pensando nisso tudo que você falou e lembrando muito da nossa última reunião, que você apresentou essa história do nevoeiro, que é seu texto junto com a Simone é maravilhoso, é muito bom. Eu queria te perguntar, assim, para a gente concluir, né? Eu concluí minha participação de pergunta aqui, assim, por causa até do tempo. Se a gente continuar, eu tenho falado em todos os programas, tratando o meio ambiente como uma externalidade da economia, né? Que está fora, ele não está dentro da tomada de decisão da economia, a gente está fadado a esse modelo de desenvolvimento que a gente vê hoje, né? Onde se destrói, tem uma baseado no plástico e no carbono e no petróleo. Não quero ficar falando mal aqui do petróleo, mas tem que falar. Numa economia baseada no petróleo, né? E no descarte e no consumo, né? A gente vive numa economia que ela é isso, ela é baseada no descarte e no consumo. Os bens nada são duráveis. A gente é do tempo onde as coisas duravam muito, elas não duram mais. Principalmente eu e você. Eu não tenho cabelos brancos, mas muito próximo da minha idade. As barbas dizem isso. O 5 é um mais novo que a gente. Mas a gente viveu época que as coisas duravam muito. A gente viu a geladeira da avó da gente durar 50 anos. Né? A gente já tinha 10 anos, a geladeira tinha 40 na casa. E nada dura hoje, nada é feito para durar. Então, assim, a minha pergunta é muito óbvia. Só quando a gente colocar a ecologia no centro das tomadas de decisão da economia e construir um posicionamento chamado ecossocialismo, ecologia radical, comunista, mas que o sufixo da questão ecológica, do não descarte, do cuidado, né? Porque essa é uma das coisas mais bonitas que a gente tem no pensamento ecológico, que é o cuidado, né? A palavra cuidado, a ética do cuidado, cuidar de si, cuidar do outro para cuidar da mãe terra, do espírito terra, o que queiram chamar, né? Dessa terra que a economia vê ela achatada, mas que quando a gente olha para a fotografia que o Louis Armstrong mostrou para a gente, é uma bola azul linda, linda, aonde habitam uma biodiversidade de seres incríveis. Nós, como seres que têm esse telencéfalo altamente ouvido, esse desopositor, vamos ser os responsáveis por destruir parte dessa vida ou a gente vai construir esse ecossocialismo? Essa é a minha pergunta para você. Você consegue ainda vislumbrar essa possibilidade desse pensamento da gente romper essas fronteiras, não como a globalização faz, mas como uma onça faz, como um jaguar faz, como um lobo-guará faz, que não sabe de fronteira? A gente vai conseguir construir esse pensamento mais baseado no cuidado, no respeito ao outro, e que a economia respeite o meio ambiente e não coloque ele como algo para o outro lado? Essa é a pergunta. Ô Pedro, a primeira coisa que eu tenho para te dizer
sem nenhum exagero, eu acho que nós, eu, Cinco, você e muitas das pessoas que a gente conhece já vive como um jaguar, já vive como uma onça. A gente, apesar de estar aqui nesse mundo de descarte e de consumo, e leia-se, descarte e consumo, principalmente de pessoas. As pessoas são consumidas e as pessoas são descartadas. Nós já vivemos nesse mundo novo. E existe muita gente que já vive nesse mundo novo. E eu diria que o pensamento ecológico socialista, ele nunca teve tantos adeptos. A questão é que a gente precisa construir uma estratégia para que esse agrupamento vá subindo e deixe de ser tem uma posição minoritária, pouco visível, né? Mas eu não tenho dúvidas que hoje, e inclusive por causa da pandemia, ironicamente, você tem muitos ouvidos dispostos a conversar e a viver dessa forma. A Holanda, um grupo de pensadores holandeses soltou não sei se você chegou a ler, um documento lindíssimo, dizendo que no mundo pós-pandemia a gente deveria apostar na desaceleração. Quando que isso seria possível de ser colocado? É possível de ser colocado e ser ouvido agora porque, ironicamente, nós paramos. Nós paramos por causa do vírus. Nós estamos numa outra velocidade. E a quantidade de pessoas que percebeu que é possível estar em outra velocidade aumentou muito. Nesse sentido, eu sou otimista, né? Acho que os nossos aliados aumentaram muito. E nossos aliados, os nossos jaguares, as nossas onças, que estão conseguindo fazer essa passagem, que não distinguem mais a fronteira entre a sociedade e a natureza, nem entre economia e saúde, né? Eu acho que essa população aumentou muito. Nesse sentido, eu sou otimista. Agora, como a gente estava conversando ainda há pouco, né? Com o Ilcinco estava pontuando, a gente imediatamente vai ter também uma reação do pessoal que acha isso tudo um absurdo, que é o pessoal da Terra plana. E é esse pessoal que, infelizmente, tem controle de mecanismos capazes de fazer transferências de renda e produzir desigualdade com mais força, né? Então, imediatamente, a gente vai ter esse desespero, que é ver esse mundo que a gente já não quer mais há muito tempo se acirrar, ficar aparentemente mais forte, e, ao mesmo tempo, a gente vai ter um conjunto de situações onde as brechas ficam evidentes, né? Então, a gente percebeu que existe uma quantidade de brechas impressionante, que isso não é uma coisa monolítica. O capitalismo não é uma coisa inevitável, né? Bastou poucos dias lá de não ter avião no Santos Dumont
para as tartarugas voltarem, né? Para o super buraco de ozônio que tinha lá nem sei onde, Groenlândia, que era de milhões de quilômetros quadrados, fechou, né? Então, ao mesmo tempo que existe esse susto, ao mesmo tempo a gente percebe que é possível. É possível que isso seja reorganizado rapidamente de outra forma, né? Então, nesse sentido, a gente precisa de mais criatividade, né? Foi preciso um vírus inesperado para mostrar que é possível parar, é possível se organizar diferente, é possível. O problema é que isso é como uma tsunami, né? É possível ver o fundo do mar? Não. Mas quando a onda da tsunami vai para trás, é possível ver o fundo do mar. E a gente viu o fundo do mar. O problema é que a gente sabe que agora vem a segunda onda. E é preciso resistir a essa segunda onda. E essa segunda onda é o que eu chamo de entubar as economias. Todas as economias serão entubadas, né? Para que o modelo se sustente, né? E não vai ser sem sofrimento, infelizmente, de vários tipos, né? Inclusive um grupo vulnerável que a gente nem imaginava que fosse, é o que a gente está vendo um grupo vulnerável estoico, que é o grupo dos trabalhadores da área da saúde, né? Nesse momento da pandemia, a gente está vendo um grupo completamente vulnerável que todo dia sai para correr risco, para manter as suas perspectivas de jaguar e de onça. É isso, Pedro. Quando você faz essas perguntas rocambólicas, eu não consigo responder que não seja de uma forma rocambólica, né? Pois é. Tá aí ainda? Tá aí. Eu tô, claro que tô, eu adoro. Sérgio, Maravilhoso, maravilhoso. queria muito te agradecer você ter Imagina, foi ótimo. participado aqui da nossa quarentena ecossocialista e libertária. Uma das minhas esperanças é que a gente está com as fraturas do sistema expostas de uma maneira como talvez nunca tivesse ocorrido antes. E, ao mesmo tempo, nunca tivemos tantas pessoas com tempo e interesse em refletir sobre por que nós chegamos até aqui, né? Talvez essa grande movimentação reflexiva da nossa espécie, né, faça com que a gente consiga encontrar soluções, né, que acolham, né, a humanidade e toda a forma de vida do planeta, né, e consiga escapar, né, das maquinações, né, daqueles poucos que se beneficiam por essa ordem, né? Eu fico imaginando, inclusive, que uma pandemia como essa, ela tem efeito psicológico de massas, né? Então, cria uma situação que a gente não sabe exatamente para onde ela vai. Eu fico imaginando, Sérgio, eu tenho citado isso sempre até, eu fico imaginando como é que está a cabeça do australiano, né? Você pega o povo da Austrália, né? De setembro para cá, eles passaram pelo maior incêndio da história, né, do país. O incêndio foi apagado por grandes tempestades que provocaram grandes inundações e agora eles têm também a pandemia do Covid-19 para... Quer dizer, não é possível, né, que as populações não vão perceber que tem algo de muito errado e que as coisas precisam Justamente. mudar profundamente. Queria te deixar à vontade para se despedir, né? Fale aí, se você quiser. Não,
eu só queria também agradecer a oportunidade, porque foi muito agradável a nossa conversa e foi interessante, né? Apesar da gente estar falando de questões tão cruciais, né? E cruciais e vitais para muitas pessoas, porque daqui, nesse exato momento, a gente provavelmente está tendo o mesmo número de mortos que a gente teve ontem, pelo menos, no Brasil, né? Então, nesse exato momento, você imagina que existem pelo menos 700 pessoas falecendo no Brasil, né? Por conta dessa desordem econômico-social que está sendo expressa nesse vírus, nesse Nizum, né? Nesse desequilíbrio. E que as possibilidades de que essas situações se repitam é cada vez maior, justamente porque o sistema, na lógica que ele está construído, ele não vai refluir, ele vai se acirrar, porque é o único modo dele se manter. O único modo desse sistema de exploração se manter é explorando. Não há como. Então, é preciso suportar essa verdade. É preciso aguentar essa verdade. Senão, a gente não consegue ver saída. Agora, o que a gente viu é que tem brecha. Esse negócio não é monolítico. Esse negócio pode ser desmontado de uma hora para outra, né? Até o que a gente chama de natureza entendeu. As tartarugas voltaram, a camada de ozônio fechou, né? É evidente, porque nós estamos em equilíbrio com tudo, tudo está conectado. Então, mesmo os pequenos movimentos são capazes de modificar grandes situações, né? E nada mais pequeno do que um vírus, né? Nada mais pequeno do que o desejo de cada pessoa para modificar. E a quantidade de desejo das pessoas para modificar é evidente em qualquer conversa que a gente tenha hoje. Eu acho que a gente... eu até brinco, né? Hein, Pedro? Até brinco, de vez em quando eu falo isso, né? Todo mundo queria que o mundo parasse de ser como era. Parou, né? Parou. Foi de um jeito assustador Parou. e está sendo assustador, mas parou. Que fosse, né? Ninguém queria que fosse, né? Pois Por é. mais que a gente quisesse que o mundo parasse, se modificasse, não uma pandemia nem com a morte de ninguém. Podia até ter uma Pois, morte, mas dos cara pálida, né? Dos pois é. terraplanistas. Uma loucura, né? É. A Obrigado, Sérgio. gente não falou mal do Bolsonaro, mas quero dizer para vocês que é ele tem duas coisas, e nisso ele é hábil, porque ele é um marionete de todos esses interesses, de toda essa manutenção desse modelo de desenvolvimento. Mas ele constrói essa manipulação, vive essa manipulação de uma maneira brutalmente assustadora, né? Para a gente é assustador ver a forma como ele executa os fios que o mexem, né? Ele é quase um Pinóquio mesmo, né? E o Pinóquio era um boneco sem fio, né? Ele é quase um Pinóquio. Ele tem filho. Ele tem muito fio. Mas é isso, Muito. é um desmerecimento que a gente tem, mas Fora Bolsonaro. que a gente tem que se esforçar
esforçar para superar, não é para ir 2 vezes, né? 2 vezes é desastre, né? Não, não mesmo. Mas é isso. Maravilha. Então tá. Bom, Sérgio, realmente, muito obrigado. Adorei a conversa. Espero que a Obrigado. gente possa repetir em breve e Tá bom. podendo se encontrar também. Tá bom. Pedrão, Claro. mais uma vez, obrigado pela sua colaboração aqui. Eu que te agradeço, Cinco. Essas gravações são terapêuticas. É o melhor da quarentena é gravar o Quarentena Ecossocialista. Mais que isso, é preparar e construir o programa. Assim, é muito bom, é muito bom. E, Sérgio, você sabe Imagina. os sentimentos que eu nutro por você, porque todas as reuniões eu sempre falo isso. Você é um aliado do fórum, dos movimentos sociais, foi um parceiro de grande ordem na CPI, é um aliado da nossa luta, no parlamento, é um parceiraço, assim, é muito bom ter essa parceria com você. A gente construir esse coletivo climático no Estado junto, tá junto nessa luta pelo clima. É muito bom. Muito bom. Beleza, agradeço. Eu que agradeço mais uma vez, Sérgio, Pedrão. Então, a gente vai Obrigado, ficando sim. por aqui e até a próxima Quarentena Ecossocialista e Libertária. Até logo.